Bem-vindos a uma das atrações mais visitadas de Lisboa, com uma história riquíssima que vai muito além das vistas extraordinárias sobre a cidade. Neste terceiro episódio de Lisboa com o meu avô, vamos explorar um local que foi palco de batalhas e, acima de tudo, um testemunho de tolerância religiosa. Bem-vindos ao Castelo de São Jorge. Sim, vocês ouviram bem, tolerância religiosa e ideológica, provavelmente mais do que aquela que nós temos nos dias de hoje. Mas para já vamos a uma explicação breve da história de Lisboa. Para chegar ao topo da colina mais emblemática da capital, temos várias hipóteses, mas ficar numa fila enorme para o elétrico de certeza que não é para mim. As escadas rolantes a partir do Lago do Martim Moniz ajudam e vamos vendo as típicas e centenárias ruas de Lisboa. 25 de outubro de 1147, ao fim de 17 semanas de cerco, o exército cristão entra em Aluzbuna, talvez mais conhecida por Lisboa. Ajudado por milhares de cruzados vindos do norte da Europa, o rei Dom Afonso Henriques conquista o ponto mais estratégico e importante de Portugal. Mas antes de visitar o castelo e ficarmos maravilhados com a sua imponência e as vistas soberbas sobre uma das capitais mais belas do mundo, vamos tentar perceber o que foi que Dom Afonso Henriques conquistou. Ora, estou aqui ao pé da Cerca Moura, também conhecida como Cerca Velha, e no tempo dos árabes, Aluzbuna, isto era a primeira linha defensiva e protegia, obviamente, o núcleo urbano. Fica aqui junto ao mirador das Portas do Sol que acabei de vos mostrar, e toda a cerca, em todo o seu perímetro, tinha apenas 6 portas. Na altura, estamos a falar há cerca de 800 anos atrás, era muito comum as cidades serem edificadas em colinas, tivessem ou não zona portuária, pois assim a sua defesa era muito facilitada pelo relevo do terreno. Na Lisboa dos Mouros, tínhamos em cima o Castrejo, mais conhecido hoje como Castelo de São Jorge, junto a este a Alcáçova, zona privilegiada onde moravam os ricos e onde estavam os serviços administrativos e religiosos. Mais abaixo e praticamente até junto do rio, a Medina, o centro urbano onde viviam as pessoas comuns e que tinha as lojas, mercados, mesquita, banhos públicos e afins. Ora, neste ponto onde eu me encontro agora é fácil de perceber a parede maciça que era esta muralha, que teria algures entre 8 a 10 metros de altura. Esta torre que está aqui seria ainda mais alta, mas entretanto também foi sendo desmontada à medida que não era necessário. Por falar em desmontar, toda a muralha foi construída em cima de antigas edificações romanas, ou grande parte foi construída em cima de edificações romanas, e para tal foi utilizado também muitas pedras de outras construções anteriores. Aliás, isso antes era muito normal, como já vos expliquei noutros episódios. Agora vamos para dentro do que era o perímetro da Cerca Moura. O núcleo urbano tinha 15 hectares, mas obviamente que havia muito mais para lá desta muralha, como núcleos populacionais e industriais, estaleiros navais, fábricas de salgar peixe, olarias e tudo o que hoje equivale a uma fábrica e que precisava de mais espaço ou emitia muito fumo no seu funcionamento, estava para lá dos limites da cerca, chamados de arrabaldes. E do lado norte desses mesmos arrabaldes, reparei em algo que não havia no tempo de Aluzbuna. Enquanto estava aqui nas filmagens, eu reparei que estava aqui outra loja da manteigaria. Portanto, só para ter a certeza. Fica aqui uma curiosidade óbvia: Lisboa está uma cidade cada vez mais cara. Na
antiga Al-Usbuna, a Lisboa árabe, havia muitas dezenas de milhares de habitantes, sendo que os que não fossem árabes eram tolerados, mas com uma condição. Havia o que se chamava o livro, onde os cidadãos não árabes tinham de estar registados e pagar imposto. Desde que o fizessem, poderiam viver sem opressão e manifestar a religião que muito bem entendessem. Havia igreja ou templo cristão no tempo dos árabes e só num dos arrabaldes viviam cerca de 17 mil famílias. No livro estavam registadas 60 mil pessoas, praticamente todas eram judeus e cristãos. Dentro do perímetro da cerca moura caberiam no máximo 40 mil pessoas, pelo que as restantes se distribuíam pelos tais arrabaldes. Junto ao rio ficavam principalmente judeus, pois eram comerciantes por natureza, e os cristãos ficavam na colina que desce em direção ao que é hoje a Baixa Pombalina, entre o Terreiro do Paço e a Baixa. Na altura havia uma reentrância de rio bastante larga que ia do Terreiro do Paço até aos Restauradores, onde desaguava a Ribeira de Valverde, que descia pelo que é hoje a Avenida da Liberdade. Da Avenida Almirante Reis descia à Ribeira de Arroios e estes cursos de água davam origem a terrenos agrícolas muito férteis. Ainda hoje existem, mas foram transformados em cursos de água subterrâneos que correm por baixo das ruas de Lisboa. Quando Dom Afonso Henriques conquistou Lisboa, já esta zona tinha sido palco de batalhas, conquistas, derrotas, enfim, mudanças. Já 800 anos antes de Cristo, na Idade do Ferro, a Lisboa tinha uma metrópole bastante organizada e muito grande para a época. Eu acho que na altura de Dom Afonso Henriques era mais fácil conquistar o castelo do que agora. Ora, estamos na zona que separa a Medina, a zona do cidadão comum, da Alcáceva, que era mais acima, a zona dos ricos. Esta muralha que faz a separação, ao contrário do que muita gente pensa e ao contrário do que eu durante muitos anos pensei, não é parte da muralha do castelo, mas é sim parte da antiga cerca moura que vos tenho estado a mostrar. Vamos, entretanto, então, entrar ali para a Alcáceva da zona dos ricos. Há lá uma espécie de reconstrução de como eram as casas da altura. Vamos lá dar uma espreitadela, ou pelo menos tentar. Sabem o que é uma coisa muito irónica do turismo de massa? É que as pessoas vêm por norma à procura tudo do mesmo, viram no telemóvel, viram no Google e tipo carneiros vão uns atrás dos outros. Eu garanto-vos que estou aqui há sensivelmente 2 minutos para conseguir um bom ângulo para filmar aquele desgraçado que está atrás de mim, ali o nosso São Jorge, Castelo de São Jorge, e fui a única pessoa em centenas que passaram aqui que efetivamente filmou ou fotografou aquilo. Ai, minha gente, aprendam a viajar. Eu já vos dou uma dica de como não estar eternamente na fila à espera do bilhete. Ainda por cima hoje, como vocês viram nas filmagens, temos cá 2 barcos de cruzeiro. Esqueçam lá isso. É melhor terem as manhãs todas, se não estão tramados. Não acho muita graça ao turismo de massa e, para mim, viajar é descoberta e não propriamente andar atrás de folhetos e programas turísticos. Para mostrar-vos exatamente o que quero dizer com isto, vamos a um local espetacular, mesmo encostado ao castelo e que quase ninguém visita.
Escutem o silêncio. Digam lá que não é possível andar em Lisboa com sossego se nós soubermos como. Também tive um bocado de sorte. Vamos lá dar uma espreitadela. Antes de mais, bom dia. Bom dia. O seu nome? João. Senhor João, então esclareça-nos lá aqui o que é que podemos encontrar aqui nesta igreja. Aqui, que é a igreja de Santa Cruz do Castelo, podem encontrar a igreja onde nasceu Lisboa. Efetivamente, é verdade, porque é a igreja que tem os registros paroquiais mais antigos da cidade. Quando Lisboa foi conquistada em 1147, antes era uma mesquita, depois foi convertida a igreja, a partir daí foram-se realizando aqui os primeiros casamentos reais, os príncipes foram batizados. Portanto, esta igreja tem uma grande carga histórica e é gratuita, portanto, vamos conhecê-la. Vamos então dar uma espreitadela. Exato. Portanto, a igreja, infelizmente com o terremoto de 1755, ela foi totalmente destruída. Esta já é uma reconstrução que foi feita em 1776. Portanto, parte da igreja é feita em madeira, outra parte é de pedra, porque na altura não havia dinheiro para se reconstruir toda em pedra como era, e há aqui pormenores que ao olho nós não identificamos logo como sendo de madeira. Por exemplo, esta parte aqui, ela efetivamente é madeira, mas está bem disfarçada. Estamos a enganar. Exatamente. Ela atualmente está aberta ao culto e pode ser visitada por todos e estamos neste momento a fazer obras de restauro nos altares e basicamente... Costumam ter missa aqui? Sim, costumamos ter aos sábados. Faz a liturgia Exatamente. Okay, Todos os sábados, a partir das 18 à missa e pronto. Estão todos Ótimo. convidados a aparecer. Olha, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. O resto um bom dia de trabalho, que não há de ser fácil. Muito obrigado. Eu vou continuar a mostrar aquela Lisboa que normalmente as pessoas lhes passam ao lado. Exatamente, como esta igreja que é muito discreta, não há aqui, por norma, não há aqui muita confusão. Mas ainda bem que espero que as pessoas não descubram que é para a gente. Não. Exatamente. Muito obrigado. Obrigado, bom dia. Que igreja extraordinária, que local sereno. Aproveitei para meditar ali meia dúzia de minutos e descansar. Já tenho a t-shirt toda suada de andar com o saco e com o equipamento às costas, que não é leve, mas isso não interessa, está calor, faz parte da coisa. E reparem como eu consigo falar em voz baixa no meio da rua, no centro histórico. Isto era Lisboa como era comum encontrar, digamos assim, no tempo do meu avô, lá está, em que não havia nem metade dos turistas cá agora, nem tuk-tuks, nem paquetes a encostar com 2000 pessoas e coisas que tais. De qualquer das maneiras, vou já almoçar e, entretanto, já vos digo como é que eu comprei o bilhete ali, calmamente sentado na igreja. Também não tem grande ciência, eu posso-vos dizer já, também não tem problema nenhum. Eu comprei o bilhete online, portanto, vocês não têm de estar naquela fila descomunal. O bilhete naquela fila descomunal, o bilhete normal de adulto, custa 15 euros. Se vocês quiserem dar mais 1,11€, 16,11€, acho que foi isso que custou, se não estou em erro, vocês compram o bilhete online em 2 caroços de azeitona. Portanto, muito sinceramente, não percebo o que é que aquela gente está toda a fazer nas filas, para que raio é que servem os smartphones hoje em dia. Mas enfim, não interessa. Vamos dar ao serrote, vamos a um restaurante completamente fora do roteiro turístico. E deixa-me sair daqui antes de ser atropelado. Como eu estava a dizer, então agora vamos a um restaurante completamente fora do roteiro turístico. Já levei lá, quando era motorista, levei lá ainda uma quantidade generosa de clientes. Alguns chegaram-me a ligar depois a dizer que tinham ficado malucos com o restaurante e por aí fora. É um restaurante que eu já conheço há muitos anos. Acho que quando eu nasci ele já existia. Eu morava muito perto daquele restaurante. E assim sendo, vamos então apanhar o autocarro e o metro. E se eu o vou fazer, é porque vale a pena. Vamos lá embora dar ao serrote. O autocarro nunca mais vinha, decidi ir a pé. A descer, todos os santos ajudam. E dá direito a recompensa. Às vezes, a passearmos nas ruas, temos de estar atentos. Eu estou agora a caminhar então para o restaurante, passei aqui por esta farmácia e reparei que o interior das vitrines estava toda à vista e era uma construção do estilo da antiga cerca moura ou cerca velha. E efetivamente eu entrei lá dentro, agradeço imensa informação,
do pessoal da farmácia, mas efetivamente isto é mesmo parte da Cerca Moura. E antigamente a rua era no sentido completamente oposto ao que é agora, ou seja, agora está no sentido norte-sul, antigamente era no sentido este-oeste. Depois do terremoto de 1755, as ruas foram todas redesenhadas e daí abaixo a Pombalina. As coisas que a gente descobre se estiver atentos. E agora sim, vamos lá almoçar. Ora então, finalmente bem-vindos à Adega do Domingos. É, para mim, dos melhores restaurantes da capital. Não vou dizer que é o melhor porque esse fica para amanhã. É a minha opinião e já agora é a opinião de muita gente. Mas isso é o próximo episódio. Neste episódio, a Adega do Domingos é daqueles restaurantes onde é muito difícil ver um turista. Às vezes vêm cá alguns, fui eu que trouxe alguns deles também. Mas é um excelente restaurante. Eu conheço isto desde que sou nascido, portanto não tem nem 10, nem 20, nem 30, nem 40 anos. É do melhor que pode haver. Tem de apanhar o metro. Vocês viram no trajeto para cá, eu fico ao pé do metro dos Anjos, ao pé do Banco de Portugal. Qualquer dia o Banco de Portugal também sai dali, não interessa. Mas é um excelente restaurante. Para já vou beber aqui um belo vinho de pressão, por falar nisso. Epá, está ótimo, está um calor monumental. Desculpem lá a minha figura um bocado miserável, começo a ficar um bocado cansado. São muitos dias seguidos de gravações, 12, 13 horas por dia. O cansaço acumula-se também com o calor. De qualquer das maneiras, se estão a gostar, façam like, não custa nada, ajudam a subir um bocadinho o canal. Se gostam deste tipo de conteúdo, partilhem nas vossas redes sociais. É uma ajuda monumental que vocês me dão. Agradeço-vos do fundo do coração e, entretanto, enquanto eu vou aqui esperando pela comida, se quiserem, deixem os vossos comentários do que viram até agora. A Cerca Moura ou Cerca Velha é efetivamente uma coisa que tem de ser vista, faz parte da cidade de Lisboa. Muitas pessoas passam completamente ao lado daquilo, com aquilo à frente do nariz. Espero que estejam a gostar de toda a história, dos pequenos detalhes. Aquela descoberta na farmácia, realmente, olhem, andar muito a pé, como eu andava com o meu avô, dá para a gente descobrir aquele tipo de coisas. E, entretanto, da parte da tarde já vai ser também mais animado, vamos ver o que toda a gente quer ver, mas a gente já lá chega. Para já, vamos dar ao serrote. Epá, vocês tragam fome. Nossa Senhora, já me tinha esquecido que era esta comida toda. Bom, isto é gravata a domingos, basicamente é lombinho de porco grelhado, batata frita, arroz, feijão e tragam fome. Muita, muita fome. Eu vou-me servir, para a gente ver como é que isto está, o cheiro é bestial. Enquanto eu me sirvo, se eu puder pedinchar para ajudar a pagar as despesas, sim, porque isto é pago, ninguém me está a oferecer nada disto. Portanto, se vocês quiserem ajudar às despesas, combustível, alojamentos, restaurantes, milhares de euros em material para filmar, é melhor nem me lembrar dessa parte. Licença para ser operador de drone, sei lá, 30 por uma linha. Se quiserem usar o Buy Me a Coffee, o Patreon ou até o próprio YouTube também tem o membership. Se quiserem ser membros da comunidade, se quiserem, aliás, começar pelo início, se quiserem dar tipo uma gorjeta de €1 ou uma coisa desse género, eu agradeço imenso, é sempre uma ajuda, pelo menos já pago aos cafés. Se quiserem ser membros da comunidade Portugal Drive e Hike, aí é diferente, é uma mensalidade de €5, uma gentileza de €5, vou-lhe chamar assim. Mensalidade parece que estou a falar de uma operadora de telemóveis. Até uma gentileza de €5 por mês, têm acesso ao grupo fechado Portugal Drive e Hike Comunidade no Facebook, onde a gente partilha tudo e mais alguma coisa em torno de viajar em Portugal e às vezes até fora de Portugal. E têm acesso aqui a esta geringonça. Eu tenho um número de telemóvel específico só para a comunidade, onde vocês me podem contactar a qualquer hora do dia, de preferência no contacto de à noite, deixem-me lá dormir, e podemos falar, trocar mensagens, trocar ficheiros. Se vocês têm alguma pergunta em particular para fazer, onde é que se come, onde é que se dorme, o que é que eu hei de ver, é comum receber esse tipo de perguntas e obviamente quem pertence à comunidade tem acesso a isso com muito mais facilidade, porque em vez de estar a perguntar nos comentários, que se calhar não dá muito jeito, é só pegar um telemóvel e entrar em contacto direto comigo, que eu basicamente respondo logo. Como toda a gente neste mundo, ando sempre com o telemóvel na mão. Bom,
Isso à parte, vamos lá ver. Excepcionalmente bem temperado. Eu não estava à espera de outra coisa. Não é por acaso que eu vi aqui que não apanhei o autocarro, mas apanhei o metro. Ainda estou para aí uns 3 ou 4 km do castelo no mínimo. Mas não foi por acaso que eu vi aqui. Já agora as batatas estão bem fritas, como é óbvio. A carne é excepcionalmente bem temperada. O vinho, bem, claro que o vinho há de dar com isto, não é? O vinho podia estar um bocadinho mais fresco. Ele vem fresco para a mesa, mas à medida que a refeição passa, ele aquece um bocadinho. Vou deixar a recomendação de gelarem bem o vinho, de o terem arcas mais frias ainda, que é para quando ele vem para a mesa aguentar mais tempo frio ou, eventualmente, em vez deste jarro, por acaso o jarro tem muito giro, um frappé, uma coisa qualquer, não sei. Estou a ser um bocado picuinhas, é verdade, mas de qualquer das maneiras, picuinhas à parte, o vinho ainda está fresco, note-se, não está natural, como é óbvio, mas hoje está calor, podia estar assim um bocadinho mais a partir dentes. Deixa-me desfrutar disto um bocadinho, deixa-me descansar um bocado, que realmente já estou um bocado exausto dos 2 dias anteriores, que foram 12 e 13 horas a filmar. Hoje não vai ser diferente. E da parte da tarde, eu já vos mostro o que é, porque obviamente, bem, vamos ter de invadir o castelo. Vamos lá comer. Ora, agora para a sobremesa, um vulgar doce da casa. É vulgar, mas se for bem feito, vale sempre a pena. Pelo menos se vocês gostam de natas, café, bolacha e afins, pois. Esta é um pouco diferente, porque tem as natas, mas por baixo tem umas, acho que é baba de camelo e bolacha, portanto isto não é bem o doce da casa exatamente como se costuma comer por aí afora. Olha, surpresa agradável. Não é uma coisa supersónica, mas é bom e é diferente. Portanto, só por isso, olha, uma nota positiva, por que não? Então, deixa-me cá continuar e beber café e a seguir o para a viagem. Um pequeno esclarecimento, eu às vezes esqueço-me, entre aspas, que tenho uma boa fatia da audiência que está no Brasil e que nunca veio a Portugal. E até para os outros estrangeiros, tenho audiência da França, Canadá, a Inglaterra, a Alemanha, muita gente da Polónia. Grande abraço para a Polónia, já agora. Quando eu disse baba de camelo, não é a baba de um camelo, como é óbvio. Baba de camelo é leite condensado, açúcar e amêndoas, tudo cozido. Mais ou menos assim, isto foi uma explicação muito breve. Eu não sou cozinheiro, a minha esposa é uma cozinheira fabulosa e eu mal sei estrelar um ovo, só é bom a dar ao serrote. Bom, já estou no café, vou só acabar e ganhar um bocado de genica depois de uma refeição destas. Não é fácil. Vamos lá voltar a usar aquelas escadas rolantes para subir para ali acima. Já comprei o meu bilhete online, que já vos tinha dado a dica, escusam estar naquelas filas monumentais. Da parte da manhã vimos a Cerca Moura, vimos a igreja do Castelo de São Jorge, que foi um sítio fabuloso, já não lá ia há talvez 30 anos. Digam lá que não era um sítio espetacular, se quiserem voltem atrás no vídeo. Se só agora começaram a ver o vídeo, voltem atrás no vídeo. É um sítio fabuloso para ser visitado e 99,999% do pessoal que faz turismo não vai àquela igreja, ainda bem. E agora vamos ver o castelo, perceber um bocadinho mais de como é que foi a invasão, o que é que foi efetivamente conquistado por Dom Afonso Henriques e, claro, vamos ver as vistas fabulosas sobre Lisboa. O drone, eu não sei como é que vai ser, porque voar um drone aqui em Lisboa tem muito que se lhe diga, pelo amor de Deus, se forem amadores. Eu tenho carta de operador de drone, tenho muita experiência em voar drones e voar um drone em Lisboa é um stress monumental, há uma quantidade de burocracias. Pelo amor de Deus, se vocês têm um drone, não voem o drone por cima de Lisboa, Porto, Coimbra, assim sem mais nem menos. Por favor. Posto isso, vamos lá ver o que é que eu consigo arranjar, se é que consigo arranjar alguma coisa, consoante o tráfego aéreo, e vamos desfrutar da parte da tarde. Vamos lá embora. Como Deus está a meu favor, assim que saí do metro, colocou-me o autocarro mesmo à minha frente.
E agora vamos à parte mais difícil, tentar invadir o castelo. Foram 17 semanas de cerco. Dom Afonso Henriques pediu ajuda aos cruzados que se dirigiam do norte da Europa para a Terra Santa para ajudar na conquista. Com uma frota composta por 3.500 soldados, os cruzados eram originários da Inglaterra, Normandia, Colónia e Flandres. Por sua vez, Dom Afonso Henriques vem com os seus soldados por terra, que, vindo de Coimbra e depois de os moçárabes terem ajudado imenso na conquista de Santarém, fica sitiado no arrabalde onde estes viviam junto a Alhusbuna. Durante essas 17 semanas de cerco, todos os dias havia confrontos entre árabes e as tropas invasoras fora do perímetro urbano nos arrabaldes. Quem morava nesses mesmos arrabaldes não tinha armas, pelo que paus, foices ou qualquer outra coisa servia de arma contra o invasor. No interior da cerca moura, na Medina, 15.000 soldados esperavam que o confronto não chegasse até si. Durante essas semanas, ingleses e normandos conseguiram fazer uma torre de madeira para invadir a Medina ainda mais alta do que a própria muralha. E quando utilizaram essa torre, Alhusbuna começou a transformar-se em Lisboa. Os soldados árabes, incapazes de deter os invasores cristãos que, na sua maioria, eram cruzados com muita experiência em guerra, foram recuando, primeiro da Medina para Alcáçova e, por fim, no castelo. Invadir o castelo de São Jorge não era propriamente fácil. No topo da colina, a única entrada era na realidade duas, e isso era comum. A questão é que assim que passavam a primeira entrada, faziam cotovelo e tinha seteiras. Como tal, além de levarem com setas e azeite a ferver, os soldados mal tinham espaço para conseguir posicionar e usar um dispositivo para arrombar a porta do castelo. E é aqui que entra uma história que muitos defendem como verdadeira e outros tantos como lenda. Diz-se que os soldados de Dom Afonso Henriques, quando conseguiram abrir esta segunda porta, de seguida aos mouros tentaram fechá-la, obviamente, e então reza essa lenda ou história que um cavaleiro de seu nome Martim Muniz se colocou no meio das duas portadas, impedindo que elas se fechassem, mas morrendo esmagado por elas. Sendo verdade ou sendo mentira, uma coisa é certa. No momento em que esta segunda porta se abriu, Alhusbuna passou-se a designar Lisboa. Depois de entrar no castelo, está na hora de apreciar a conquista.
Se vocês estão a questionar onde é que este último reduto arranjava água, normalmente a resposta será um poço ou uma cisterna. No caso do Castelo de São Jorge, por acaso até existem os dois, existe o poço e a cisterna. No entanto, ao contrário do que é habitual, o único poço que haveria disponível na altura era fora das muralhas. Então não há nada mais fácil do que esticar as muralhas até ao poço. E nesse caso, então vamos à Torre de São Lourenço. Se nos dias de hoje nós precisamos de sinais destes, não evoluímos muito desde o tempo de Dom Afonso Henriques. Se vocês quiserem vir ao Castelo de São Jorge e quiserem descansar um pouco em sossego e com muitas sombras, venham aqui aos terraços, vale a pena, é um sítio onde muita gente não vem. As vistas são bonitas, apesar de estarem um pouco tapadas pelas árvores, mas ainda vem alguma coisa, estão sossegados, é ótimo para descansar à sombra, comer um piquenique, uma coisa assim, e muito pouca gente vem aqui, é um ótimo local para estar sossegado no meio deste rebuliço todo de gente. Eu confesso que já estava tão entusiasmado aqui com as paisagens sobre Lisboa, com as vistas sobre Lisboa e com ir ao castelo mostrar-vos aquilo que já me esquecia das tais casas reconstruídas na antiga alcáçova dos ricalhaços árabes. Portanto, vamos lá ver como é que aqueles marmanjos viviam. Há coisas que eu às vezes, sinceramente, não entendo. Eu tinha ouvido falar que isto tinha sido, enfim, reconstruído com taipais ou peladura, ou o que é aquilo, para as pessoas terem uma ideia de como é que era, e eu até já vi num programa de televisão imagens lá dentro. Então, por que carga d'água é que a gente não pode visitar aquilo? Sinceramente, eu não entendo. Mas bom, tudo bem, olha, vamos continuar. Não esquecer de visitar o núcleo museológico, onde podemos, além de admirar muitos achados arqueológicos de todas as épocas de ocupação do castelo, ver as curiosas moedas com mais de 800 anos que, na altura, eram partidas até 16 pequenos pedaços para diminuir o seu valor e desta forma permitir fazer pagamentos mais pequenos. Depois da conquista de Aljubarrota e aí se tornou Lisboa, foi feito um extenso relato acerca de todo o sucedido. Nesse mesmo relato foi escrito, e passo a citar,
A cidade está infectada por águas sujas de todo o mundo, onde cada um pode escolher a religião que quiser. Nesse mesmo relato também foi dito que havia árabes nas semanas seguintes pela cidade toda, agarrados à cruz de Cristo, a dizer: Santa Maria, Mãe de Deus, Maria boa, boa Maria. Esse relato está impreciso e não é verdade. Na realidade, o que eram era moçárabes. Moçárabes, que em árabe se diz moçaris, é basicamente, traduzindo à letra, aqueles que vivem entre nós ou arabizados. Normalmente não, eram sempre pessoas que vestiam-se como os árabes, comportavam-se e estavam com uma cultura muito parecida com a dos árabes, mas na realidade não eram árabes. Eram ou cristãos ou judeus que viviam há tanto tempo entre os árabes que tinham adaptado parte da sua cultura e até das suas vestimentas. Ainda como uma espécie de agradecimento pela ajuda dos moçárabes, Dom Afonso Henriques ordenou que fosse construído a Igreja de São Vicente de Fora, que ofereceu a estes e passando o padroeiro de Lisboa a ser São Vicente. 200 anos após a conquista, a cidade de Lisboa cresceu e não foi pouco. Em 1373 foi construída a Cerca Fernandina, ficando a área fortificada 7 vezes maior, sensivelmente 105 hectares. Ao longo dos séculos, a Cerca Fernandina serviu a sua função até ser absorvida no século XVI pela expansão constante da cidade. As classes mais ricas e os nobres queriam as suas casas e palácios construídos na frente ribeirinha, junto ao Tejo, principalmente depois do rei Dom Manuel, influenciado pela expansão marítima, passar os Passos Reais para onde é hoje o Terreiro do Paço. Sabem que vir aqui é sempre especial. Este é provavelmente dos sítios que eu mais vim com o meu avô. Sim, acho que sim, foi o sítio que eu mais vim com o meu avô. Estava longe de imaginar que aqui o corte-bear de pulso dele iria estar de novo aqui às voltas, em todos os sítios que ele me foi mostrando e ensinando as histórias que sabia. Ele, por exemplo, acreditava convictamente na história do Martim Moniz. Eu já não tenho assim tanta certeza. Acho que foi mais uma coisa romântica para um desgraçado que morreu em batalha com toda a sua honra e dignidade que pode ter. Não sei realmente se ele morreu esmagado entre as portas, até pode ter acontecido, mas não sei. Cada um tem a sua opinião e a minha opinião é que efetivamente vale mesmo a pena vir aqui. Espero que tenham gostado deste episódio. Foi um episódio especial para mim, por várias vezes, tal como o episódio anterior, por várias vezes me dei comigo com a câmara desligada e simplesmente a lembrar-me dos meus passeios por aqui afora. Lisboa já não é nada daquilo que era de antes, mesmo, mas não deixa de valer a visita, como é óbvio. Para viver, para mim, já não dá, mas se querem vir cá visitar, claro que sim. Vão vendo as dicas que eu vos vou dando durante estes episódios para aprenderem e para vos informar sobre alguns sítios bons para passear sem terem de aturar os turismos de massa. Aqui não será assim tão fácil quanto isso, mas como viram, até para comprar o bilhete não custou nada, não ter que ficar ali numa fila que temos atrás da malta dos cruzeiros. De qualquer das maneiras, é tudo pelo episódio de hoje, espero que tenham gostado. Próximo episódio vai ser o último, vamos a um sítio com muito peixinho e que é o mais antigo do seu género do mundo. Vamos também a um sítio, para quem gostar de fauna e flora e por aí afora, um sítio espetacular. Ambos esses locais turistas vê-se muito, muito pouco. E vamos acabar esta série de 4 episódios naquele que eu considero nada mais, nada menos que o melhor restaurante da capital, onde até tive de reservar com uma valente antecedência. Portanto, meus caros, até lá, comam, bebam, viajem, venham ao Castelo São Jorge, aproveitem as vistas, vão passear por aí, estejam com os vossos amigos, com os vossos familiares e, acima de tudo, tal como eu e o meu avô, isoladamente e principalmente os dois juntos, façam-me um favor de ser felizes.